Olá, me chamo Everton Oliveira, sou secretário do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade e venho, através deste tutorial, apresentar dicas para facilitar a inscrição de vocês no processo seletivo do mestrado profissional em Práticas de Saúde e Educação da Escola de Saúde da UFRN. Então, essas dicas é apenas para facilitar o processo de inscrição de vocês. Não dispensa a leitura minuciosa do edital. Então, leiam o edital. Não esqueçam de ler o edital, porque isso aqui só são dicas para facilitar e evitar futuros erros que eliminam os candidatos no processo seletivo. Da solicitação de inscrição. A solicitação de inscrição ocorrerá no período de 23 de setembro a 23 de outubro. Via exclusivamente internet através do SIGA. O SIGA, para acessar o SIGA, o perfil do processo seletivo, ele vai solicitar que você entre pelo seu login do Gov. É novo, é de uns anos para cá essa adaptação, que a plataforma Gov está sendo obrigatória para você acessar os processos seletivos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, quem tiver problema com o Gov, com as senhas do Gov, tentar resolver antes, porque ele vai solicitar e geralmente acontece de ter problemas no login do Gov, porque às vezes o reconhecimento facial não funciona e etc. Então, tentem fazer o teste se está tudo ok com o login do Gov, porque na hora da inscrição do processo seletivo, ele vai ser solicitado. Temos uma novidade referente à solicitação de inscrição. O que acontece? Agora, vocês podem solicitar até 3 docentes do programa que tenham interesse de trabalhar, de acordo com as temáticas indicadas pelo anexo 2. O que acontece? Quando vocês forem se inscrever, vai ter uma listagem com as linhas de pesquisas e os docentes por linhas de pesquisas. Então, é obrigatório que vocês marquem uma, mas vocês podem indicar até 3 docentes, porque facilita a questão da indicação do docente para o candidato aprovado. Então, é uma novidade e que, caso vocês tenham interesse, vocês podem consultar os professores, vocês podem alinhar essa questão dos projetos junto com os professores. Quem quiser consultar os docentes do programa e entrar em contato com eles para ver essa questão da temática, então é só vocês escrever o nome do docente que está lá no edital no Google. O Google vai direcionar diretamente para a página do SIGA, que no SIGA vai ter as informações do docente e o e-mail lá embaixo. O contato que é via e-mail. Então, caso vocês tenham interesse de entrar em contato com um docente para ver essa questão na temática, entrem, fiquem à vontade. É uma novidade no processo seletivo. Vocês podem entrar. Não conjura orientação. Isso não é orientação, isso é só uma indicação para ver se o projeto vai estar alinhado, se a temática é alinhada, o projeto é alinhado àquela temática daquele professor. Então, é uma novidade. Fiquem à vontade. E na hora de selecionar o docente, você pode selecionar até 3 docentes. E agora passamos para os documentos exigidos. Os documentos exigidos, eles têm que ser enviados eletronicamente, sem rasura, no período que consta no edital. Os arquivos têm que ser todos em PDFs, porque é um critério da UFRN, é um critério dos processos seletivos, então tem que ser arquivo em PDF. E o tamanho do arquivo tem que ser de até 5 megabytes. O sistema não suporta arquivos com maior capacidade que essa. Então, tentem fazer até 5 megabytes. Caso não consigam, existe sites e existem programas que eles reduzem, que no caso comprimem, eles comprimem esse arquivo e diminuem o tamanho do arquivo. Coloquem no Google e digitem comprimir arquivo, aí aparece lá Y plataformas que comprimem o arquivo e transformam esse arquivo, diminui o tamanho desse arquivo
para que não tenha problema na hora de inserir os documentos na inscrição do processo seletivo. Nesse campo, é um slide de atenção para vocês, que esses aqui são os pontos que a gente vem batendo na tecla todos os anos, porque são pontos simples que eliminam os candidatos do processo seletivo. Então, os principais pontos são os prazos do processo seletivo, que acontece dos candidatos perderem os prazos, e aí isso acaba eliminando, e não tem nenhum como abrir outro prazo, porque o sistema é fechado. Então, não é meio que entre com recurso, não é o meio que possa você entrar com recurso, porque prazo o sistema fecha, não tem como inserir, não dá outra chance. Projeto identificado com o CPF e dentro dos parâmetros exigidos no edital. Então, os projetos, acontece dos candidatos, às vezes, inserir os projetos com o nome na capa do projeto. Não pode. É um dos critérios que elimina o candidato. Coloquem o CPF. Por quê? Porque na hora de distribuição para a banca, a banca, elas vão avaliar de acordo pelo projeto. Eles não vão saber o nome do candidato, não só pelo CPF. A gente cria uma planilha, cria todo um sistema para que a banca tenha acesso aos projetos e identifique o candidato pelo número de inscrição e CPF. Outro ponto, sim, referente à identificação do projeto também, dentro dos parâmetros exigidos do edital. Outros parâmetros que exigem: normas da ABNT, quantidade de laudas também, que tem a quantidade X de laudas e às vezes o candidato extrapola a quantidade de laudas. Então, são parâmetros que eliminam, então tenham cuidado. Pagamento da GRU. Esse aqui todo ano tem esse problema. O que acontece? O candidato deixa para pagar no último dia de inscrição e de pagamento da GRU. E às vezes o banco, que é o banco YX do candidato, não aceita, não suporta o tipo de documento ou não aceita pagamentos depois de tal hora. Aí o candidato deixa para pagar de 11 horas da noite, 10 horas da noite e não suporta o pagamento. E eles acabam fazendo só um agendamento de pagamento para o outro dia. E isso não configura um pagamento no dia exigido no edital do processo seletivo. Eliminatório. Tem que ser pago no dia do pagamento exigido no processo seletivo. E o comprovante tem que ser enviado para o e-mail que consta lá no edital do processo seletivo. Certo? Não deixem para pagar no último dia. E se forem, verifiquem antes os boletos, os meios de pagamentos, se o banco você consegue pagar depois daquele horário, se você consegue pagar no horário. A gente deixou uma observação no edital referente aos horários, pagar dentro dos horários bancários. Então, paguem, porque é um fator que elimina, e tenham cuidado, porque realmente não tem recurso referente a essa questão de pagamentos fora do horário. Arquivos legíveis. O que acontece? Muitos candidatos tiram cópias de documentos com muita baixa qualidade. Ou às vezes na hora de transformar em PDF a qualidade baixa bastante e a gente não consegue identificar alguns dados dos candidatos. Tenham cuidado referente a isso, porque a gente tenta ao máximo não desclassificar um candidato referente a isso, referente a esse quesito, mas às vezes não dá para enxergar, não dá para ver de maneira nenhuma. Então, tenham cuidado, isso é mais uma atenção para vocês terem redobrado. Se vê que não tá legível, refaça, peça para alguém refazer, mas tenham cuidado. Anexo da declaração de vínculo com o timbre da instituição. Isso é uma novidade. Vai ter um anexo para vocês inserir. Vou falar no próximo slide os tipos de documentos que vai precisar. E nesse anexo vai precisar que contenha o timbre da instituição. É novo e a gente vai estar reforçando para que vocês enviem essas declarações com o timbre da instituição. Então,
tenha cuidado na hora dessa declaração ser enviada, verifique se está dentro do parâmetro exigido do edital e com o time da instituição. E a novidade é só que contém um timbre. O anexo contém lá, e vocês formatam e colocam dentro do timbre da instituição, porque a gente precisa, na hora de verificar a instituição e dar ok na questão da instituição que o candidato trabalha, a gente precisa verificar se está tudo ok. Então, só tenha um cuidado especial sobre isso que vai dar tudo certo. Currículo Lattes, mais ficha preenchida, mais comprovatórios anexados. Esse é um problema. Esse é um problema porque às vezes muitos candidatos esquecem de colocar os anexos. Mandam um currículo, o currículo é o Lattes da CNPq, então tenham cuidado que tem que ser esse. Mandam um currículo e esquecem dos comprovatórios, esquecem da ficha preenchida. Então, tem o campo de inserir o currículo, tem o campo de inserir a ficha com os comprovatórios. Então, mandem o currículo e na hora da ficha preenchida, vocês colocar a ficha preenchida assinada e com os comprovatórios anexados em ordem de acordo com a ficha. Certo? Tá certo? Só não esqueça de colocar os anexos, porque na hora que for avaliar essa questão dos documentos, vai ser eliminado por não conter os documentos necessários. Então, preencham e anexem os documentos que o edital solicita. Na hora dos comprobatórios, insira a ficha com os comprobatórios em anexo. Num arquivo só, pode ser num arquivo só. A ficha e os comprobatórios embaixo, de acordo com a numeração da ficha. Vocês colocam a ficha, colocam a pontuação que vocês pontuam, assinam e os comprobatórios abaixo. E esses são os tipos de documentos que está sendo exigido no processo seletivo. Eu coloquei um resumo, então não esqueçam de ler o edital, porque o edital é muito importante. Não tem como vocês fazer o processo seletivo só com essas dicas que a gente está dando. Essas dicas só para facilitar e evitar futuros erros banais, erros pequenininhos. Então, a lista de documentos é essa. Então, verificar se está tudo ok, fazer um checklist, uma listinha, verifica o checklist. Então, cópia do RG CPF, cópia do diploma de graduação de curso superior na área da saúde, que é importante isso, porque nosso processo seletivo é voltado para profissionais na área da saúde. Cópia do currículo cadastrado e atualizado com foto recente da plataforma Lattes do CNPq. Ficha de avaliação das informações registradas no currículo Lattes, que é a ficha pontuada, assinada com os anexos. Cópia digitalizada de toda a documentação comprobatória, que são os anexos. Projeto de pesquisa e produto tecnológico. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que isso é enviado via e-mail. Candidatos com vaga destinada a servidores, isso é enviar a declaração funcional. Comprovantes atualizados do último mês do vínculo empregatício do candidato, com timbre, como eu falei na slide anterior. Declaração do candidato atestando a veracidade de todas as informações. A declaração também contém lá nos anexos do edital e inserir no campo solicitado da aba de solicitação de inscrição. Referente aos candidatos das vagas afirmativas, autodeclaração étnico-racial para pretos pardos, vídeo de autodeclaração, cópia de registro administrativo de nascimento indígena aos candidatos indígenas e para os candidatos PCD, autodeclaração de pessoa com deficiência, laudo médico emitido nos últimos 12 meses, exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, exame oftalmológico para candidatos com deficiências visuais e, caso o candidato PCD requeira alguma condição específica, também tem um anexo referente a isso, para que ele requeira a condição específica, para que a gente tente dar esse suporte a mais para esse candidato. É também uma novidade no processo seletivo. E caso tenha lactante que também requeira uma condição específica,
essa declaração também serve para a lactante, para a gestante, para a pessoa que requeira uma condição específica. Pode ser qualquer outra pessoa, qualquer candidato que requeira uma condição específica, ele pode preencher esse documento e anexar lá no campo da inscrição do processo seletivo. Então é isso, pessoal. Desejo um bom processo seletivo a todos, que vocês possam realizar um processo seletivo tranquilo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o e-mail do programa, que está lá no edital. Qualquer dúvida, se vocês tiverem a mínima dúvida, entrem em contato com o e-mail, que a gente vai estar lá, o suporte vai estar lá para estar sanando essas dicas, sanando essas dúvidas. Então, isso aqui é só para vocês dar dicas para vocês terem um processo seletivo mais tranquilo. Então, desejo a vocês um ótimo processo seletivo a todos. Um abraço.